Convido agora para as suas considerações o senhor Ilson Melo, diretor de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. Ilson Rodrigues de Melo Júnior, ele é engenheiro civil, formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em MBA, em gestão pública e também em gestão de projetos, desde 2008. Contribuiu com a gestão de empreendimentos de infraestrutura de saneamento pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, com o projeto de integração do Rio São Francisco pelo Ministério da Integração e em projetos do Programa de Parcerias de Investimentos pela Presidência da República. Atualmente, responde como diretor de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias do Ministério do Desenvolvimento Regional. Por gentileza, Ilson, você com a palavra. Obrigado pelo convite a participar aqui do INCOB, com um público tão qualificado, né, para discutir esse tema que tanto nos é caro no Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que está atualmente em fase de elaboração. Eu fiz aqui uma breve apresentação, que vou passar aqui para todos acompanharem, sobre as tratativas atuais de elaboração desse instrumento de gestão de recursos hídricos. Okay? Atualmente, o Ministério ele tem várias pautas importantes para a promoção da segurança hídrica. Então, na reforma em que houve a junção de alguns ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Integração e o Ministério das Cidades, houve também a incorporação nessa nova estrutura da pauta de gestão de recursos hídricos, né? E isso promoveu uma sinergia para que o país busque a segurança hídrica. E aí eu vou introduzir rapidamente esse conceito. A segurança hídrica é justamente a condição em que se garanta a quantidade de água, a qualidade de água e a temporalidade, ou seja, não pode haver interrupções, e é essencial para o atendimento das 4 principais dimensões da segurança hídrica. E aí estou chamando aqui a dimensão humana, a dimensão ecossistêmica, para as funções ecossistêmicas da água no ambiente, a importância econômica para o uso produtivo e também quanto à resiliência. E aí, sobre a resiliência, é que eu gostaria de fazer ressaltar, na verdade. Dentre os objetivos da 9433, a gente tem que o principal objetivo é assegurar às atuais e futuras gerações a necessidade de disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. E, então, nós temos uma água disponível no ambiente, mas, por vezes, a depender do fluxo hídrico em cada bacia hidrográfica, é importante que haja infraestruturas que vão assegurar seja a regularização de água, seja o transporte dessa água para esses vários usos. Então, há esse quadro em azul em que nós colocamos essa pergunta. A infraestrutura hídrica não é um instrumento para gerir os recursos hídricos? Também, a gente precisa considerá-la. Esse é um ponto importante que a gente está avançando no debate do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Precisamos considerar essa infraestrutura. E o desafio para alcançar essa segurança hídrica no país, ela envolve esse mapa do Plano Nacional de Segurança Hídrica, em que as áreas principais ali em amarelo e azul e vermelho mostram as regiões com baixo índice de segurança hídrica. 60,9 milhões de pessoas estão nessas áreas. 34% da população urbana do Brasil se encontra em regiões com baixa segurança hídrica ou com um nível de risco hídrico considerável. Isso representa 228 bilhões do PIB, 13% do PIB nacional, sobre o aspecto produtivo, do desenvolvimento produtivo que depende de água. E caso não se faça nada para aumentar essa segurança hídrica, por meio principalmente de investimento de infraestrutura, a gente tem um potencial de que até 2035 o impacto no PIB possa alcançar 518 bilhões de reais.
Então, nesse cenário em que nós precisamos promover a segurança hídrica no país, a gente considera alguns desafios. A necessidade de ampliar a oferta de água, a necessidade de garantir a disponibilidade hídrica para o desenvolvimento regional, a necessidade de minimizar os impactos das crises na produção econômica, e a gente está falando dos momentos de escassez hídrica, que cada vez têm sido mais recorrentes, e, para isso, a gente precisa aumentar a resiliência para os nossos sistemas conseguirem enfrentar esses eventos críticos de seca e de cheias também. Buscar alternativas para financiar as infraestruturas sobretudo, os investimentos em operação e manutenção, e, por último, garantir padrões de qualidade conforme o uso e ampliar o reuso e a eficiência pelo uso da água. Então, com essa breve conceituação, gostaria de entrar, então, na apresentação para os senhores e senhoras do processo participativo da elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, em que, inclusive, agradeço nominalmente ao Fórum Nacional de Comitês de Bacia, Deraldo Busch, que sempre esteve nos apoiando na mobilização e nos debates ao longo desse ano de 2021. O objetivo principal do PNRH é justamente buscar novas informações para o diagnóstico e prognóstico, hoje já consolidado no relatório de conjuntura de recursos hídricos, elaborado pela Agência Nacional de Águas, reunir contribuições para a consolidação dos resultados do processo participativo e acompanhar a validação e a aprovação do novo plano junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, o fluxo do processo ele se deu em várias oficinas, ainda teve o desafio de promover essas oficinas no meio online, né, que foi um desafio a ser superado, mas que conseguimos ter uma boa participação, um bom debate. E, até o momento, nós já desenvolvemos 20 oficinas, entre oficinas regionais, setoriais, com os usuários de água, oficina de cenário prospectivo e oficinas temáticas. E temos mais 2 grupos de oficinas ainda a acontecer até novembro. Então, como eu disse, foram 20 oficinas. Ao todo, foram mais de 3.200 participações nos eventos que já aconteceram até o momento, e isso contabilizando aqueles que estiveram ao vivo conosco, mas sem considerar o acesso que nós tivemos aos materiais disponíveis no YouTube do Ministério do Desenvolvimento Regional. Aqui, para ter uma ideia, né, a oficina de mudança climática, que houve 229 participantes, a gente teve cerca de 52% de pessoas do SINGRE, né, e outros 46% de participação de pessoas que se declaram não fazendo parte diretamente do SINGRE, e mostra também a participação ao longo das regiões. Houve uma grande participação de vários estados brasileiros, de representantes de vários estados, de várias instituições, como órgãos federais, órgãos de gestores estaduais, universidades que se fizeram muito presentes, né, organizações de ensino e pesquisa, mostrando a qualidade e a riqueza do debate. Os próximos eventos, nós temos, dia 26 de outubro, vamos fazer uma reunião com os gestores estaduais de recursos hídricos. Essa reunião deve acontecer em São Luís, com a presença do ministro e do secretário de Segurança Hídrica. Dia 16 e 17 de novembro, nós vamos avançar com as oficinas de consolidação. Vai ser um seminário de 2 dias para a consolidação do material do PNRH. 23 e 24 de novembro, as oficinas de pactuação das metas e os resultados a serem alcançados no horizonte do PNRH de 2022 a 2040. 3 de dezembro, a gente começa a entregar o PNRH para o CNRH debater, com a oficina de pactuação nas câmaras técnicas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E, dia 14 de dezembro, nós queremos fazer um seminário nacional híbrido, presencial e online, para a apresentação dos resultados do PNRH a todo o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, peço que já coloquem nas suas agendas esses eventos, sobretudo 14 de dezembro, quando nós vamos fazer esse grande seminário nacional. Alguns dos desafios que nós já identificamos ao longo desse processo de 20 oficinas,
nós trouxemos aqui para o debate, Bush, e alguns deles eu gostaria de mencionar. Então, dar maior efetividade à utilização dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas. Isso foi um tema muito recorrente nas oficinas, em que os participantes pontuaram a necessidade de implementação desse instrumento da cobrança, ou naquelas bacias que já o têm, fazer com mais efetividade esses investimentos na bacia, para retorno de benefícios para a bacia hidrográfica. Um ponto também colocado é a necessidade dos comitês de bacia adotarem nas suas agendas prioritárias, né, adotar agendas prioritárias. A gente percebe que isso é um ponto também que nós levamos para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a necessidade de definição de uma agenda prioritária, no caso, uma agenda bianual, para justamente focar e orientar as ações dos comitês de bacia, assim como estamos fazendo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Claro que temos os planos setoriais de bacia, mas a gente precisa ainda, como um ponto bastante citado nas oficinas, é a necessidade de alinhar esses planos de bacia, esse planejamento dos comitês, aos planejamentos setoriais e regionais. A gente não pode deixar de considerar o papel importante que cada comitê de bacia, que cada região hidrográfica tem para o todo, seja para as bacias de jusante, mas seja também para as bacias do entorno. Afinal de contas, a questão do desenvolvimento ela não se limita só à unidade de planejamento da bacia. A gente precisa fazer avaliações de forma regional. É preciso fortalecer os órgãos gestores estaduais. A gente foi muito recorrente esse ponto, tanto do ponto de vista de equipe, quanto de estruturação do ponto de vista legislativo, de estrutura de normativos também, que a gente percebe que há não é muito homogêneo, né, a forma como cada estado está estruturado para a gestão de recursos hídricos, assim como direcionar os recursos, por exemplo, da CEFUR, para aplicação no Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esse é outro ponto muito importante colocado nas oficinas do PNRH. É fundamental avançar na regulamentação para a criação das agências de bacia, e aqui um dos pontos também que nos chamou a atenção, e o Ministério está trabalhando, é para fomentar a participação privada nesse arranjo estrutural de criação e implementação de agências de bacias hidrográficas, agências de água, né, como colocado na 9433. Além disso, outra questão que foi colocada é a necessidade de superar algumas amarras legais e institucionais, colocadas, inclusive, pela própria política de gerenciamento de recursos hídricos, pela Política Nacional de Recursos Hídricos, o que leva à necessidade de regulamentação de alguns pontos e também na necessidade de modernização de alguns dispositivos da Lei 9433. Promover o aprimoramento da implementação dos planos integrados, comentei um pouco anteriormente, a necessidade dessa visão mais ampla, mais regionalizada, e promover os investimentos em infraestrutura hídrica para justamente garantir a sustentabilidade da operação e manutenção. Esse é um outro ponto que é essencial que se faça esse debate, inclusive nos comitês de bacias hidrográficas, com a visão de que é importante enxergar o papel das infraestruturas instaladas ou aquelas planejadas para que se otimize a gestão de recurso hídrico naquela unidade de gerenciamento. Então, para avançar um pouquinho aqui, Bush, justamente na estruturação do PNRH, a gente trouxe, de uma forma bastante rápida, a forma como ele vai se dar. A princípio, serão 3 volumes, né? Na verdade, 2 volumes, o volume 2 com 2 tomos. O primeiro com diagnóstico e prognóstico, que é justamente o relatório de conjuntura de recursos hídricos no Brasil, 2021, e o volume 2, no qual nós estamos trabalhando atualmente nessa fase de consolidação, que se dá justamente o plano de ação no tomo 1, e no anexo 2, um anexo normativo, que vai
trazer uma agenda regulatória, uma agenda de regulamentações necessárias para avançar naquelas ações e iniciativas previstas no plano de ação. Então, esse anexo normativo ele vai direcionar a agenda do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, as agendas dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e as agendas também dos comitês de bacia, de acordo com a regionalização. Então, a princípio, nós temos 5 programas. O programa de fortalecimento do SINGRE, o programa 1. O programa 2, previsto no PNRH, é o programa de implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. O programa 3, gestão de qualidade e quantidade de recursos hídricos. No programa 4, nós teremos a integração da política de recursos hídricos com outras políticas e planos setoriais, outra demanda muito mencionada ao longo das oficinas, que gerou, inclusive, um programa específico para essa integração. E, por fim, o sistema de gerenciamento do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Aqui, mais ou menos, a gente trouxe a estruturação dos subprogramas. Então, para cada um dos 5 programas, existe a estruturação desses subprogramas com seus objetivos muito claros. Não vou entrar aqui na leitura desses objetivos, mas essa apresentação, eu acredito que vai ficar disponível no canal do INCOB, para aqueles que tiverem interesse de olhar com mais detalhe. Mas, por exemplo, no programa 1 de fortalecimento do SINGRE, alguns dos subprogramas que já estão sendo consolidados, o primeiro estruturar, fortalecer os sistemas estaduais de gerenciamento de recurso hídrico. Esse é o subprograma 1.1. O programa 1.2 seria fortalecer e reestruturar os comitês de bacia, colegiados e outros arranjos institucionais que promovam a gestão de recursos hídricos. O 3 é justamente avançar na instituição e fortalecimento das agências de bacia e entidades delegatárias, e o subprograma 4, comunicação, capacitação e educação ambiental, que é um outro tema muito caro nos debates ocorridos até o momento na oficina. Então, a gente avança em cada um dos programas. A gente tem, no programa de gestão de recursos hídricos, subprogramas específicos para cada um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, e tem um subprograma também bastante interessante e muito importante, ao nosso ver, para a boa gestão de recurso hídrico no país, que é um subprograma específico para fortalecer a fiscalização. E aqui colocando o objetivo, organizar ações sistemáticas de fiscalização, pautadas pelas perspectivas preventivas e de orientação aos usuários de recursos hídricos. Então, a questão da fiscalização ela é essencial a nível nacional, mas também ao nível estadual, precisa ser fortalecida, assim como fortalecidos os órgãos de gestão estadual. E essa fiscalização ela deve considerar, inclusive, os aspectos da gestão de águas subterrâneas, que, passando aqui mais à frente, vocês vão ver que tem um programa específico, um subprograma específico para tratar de águas subterrâneas no programa 3, assim como o monitoramento da qualidade quantitativa e qualitativa de água, gestão de conflitos, segurança hídrica e conservação de uso racional da água, no qual, inclusive, nós vamos tratar aspectos, por exemplo, como o reuso de água, que é uma pauta prioritária para o sistema, uma pauta prioritária para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O programa 4 traz questões relacionadas à integração das políticas, de recurso hídrico com política setorial, no qual nós vamos ter subprogramas voltados à revitalização de bacias hidrográficas, que é um tema em que o Ministério, inclusive, está avançando no sentido de formatar um programa nacional. A gente sabe o quanto que já se dedicou à bacia hidrográfica do Rio São Francisco, mas nós estamos atualmente avançando para aspectos de recuperação e revitalização de bacia hidrográfica ao nível nacional, sabendo as demandas regionais que temos para essas ações. Assim como o programa Águas Brasileiras, que visa justamente buscar essa parceria com o setor privado. No subprograma 4.1, nós temos
planejamento setorial de usuários de recursos hídricos, a interface com esses planejamentos. No 3, segurança de barragens, segurança hídrica e gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços, sobre o aspecto, inclusive, de águas costeiras. E, por último, o subprograma de gerenciamento de recursos hídricos, no qual nós vamos se dedicar ao monitoramento da implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Nas oficinas regionais que nós faremos, dias 16 e 17 de novembro, o objetivo principal dela vai ser regionalizar as ações e iniciativas traçadas nas oficinas anteriores. Então, a partir do trabalho da consolidação das contribuições das oficinas anteriores, nós vamos, junto com gestores estaduais, comitês de bacia e organismos federais, definir a regionalização de cada uma das iniciativas. A gente percebe que existe uma grande variedade no grau de maturidade da gestão de recurso hídrico em cada uma das regiões, tanto políticas quanto regiões hidrográficas do país. Então, nessa oficina, vai ser um momento importante para esse debate, para definir aquelas prioridades, aquelas ações e iniciativas prioritárias para cada uma das bacias, para cada um dos estados ou regiões. E a oficina de pactuação, no qual nós vamos fazer a pactuação das metas. Então, tanto para definir as metas para esse horizonte de 2022 até 2040, quanto definir os responsáveis para o alcance daquelas metas, que, considerando, então, os atores, comitês de bacia, principalmente aqueles de domínio da União, os órgãos federais, o CNRH e os órgãos estaduais de gerenciamento de recurso hídrico. Aqui eu trouxe para divulgar os principais canais de comunicação e participação para o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Tem o próprio site do PNRH, no portal do MDR. Temos uma enquete em aberto ainda para contribuições do SINGRE e da sociedade em geral, e, eventualmente, participação em eventos como esse, que a gente agradece a oportunidade de poder trazer o PNRH para o debate.